As praias do Nordeste sempre foram conhecidas pelas suas belezas naturais. Mas estamos passando por um momento muito triste. Manchas de óleo estão destruindo o litoral da região e não temos respostas sobre o que possa ter acontecido. As belezas foram dominadas pela tragédia e o enigma ainda está em aberto. Ao menos 70 cidades já foram afetadas com o material. Para falar a verdade, o petróleo foi encontrado em quase todos os estados do Nordeste. Como uma missão-tarefa, muitas pessoas estão comprometidas a diminuir os rastros da destruição. Elas tentam tirar o óleo com suas próprias mãos. Isso, além de perigoso, é preocupante. As pessoas não deveriam ter que se arriscar para salvar as suas praias. O cenário é caótico e preocupa entidades do mundo todo. É uma catástrofe que marcou a história do Brasil, com previsão de piorar ainda mais. Essa tragédia é a de maior extensão em 30 anos. Até agora, foram retiradas 133 toneladas de óleo do mar. Mais de um mês após o desastre, uma pergunta fica na cabeça de todo mundo. De onde saiu esse petróleo? Em todas as regiões afetadas, uma característica é comum. As manchas são densas, com a coloração escura e com capacidade de boiar na água. O mistério está no ar. As análises apontam que o petróleo é cru e não foi produzido no Brasil. Respondendo à BBC, a Petrobras afirma que o material não é compatível com o que eles produziram. É uma outra família de compostos orgânicos. O que estamos perdendo de vista? De acordo com hipóteses, um navio fantasma poderia ter vazado o óleo e simplesmente seguido a viagem. Um ambientalista acredita que o óleo venha de um navio desconhecido. E a origem do material poderia ter conexão com um navio afundado há décadas. Mas seria possível que um navio tivesse afundado sem nem pedir ajuda? Quais são os mistérios por trás das manchas de óleo no litoral nordestino? E se for verdade? Eu sou Ivan Lima e vamos navegar pela hipótese que já foi levantada por cientistas brasileiros e pela Marinha. Apesar das proporções da tragédia, os especialistas ainda não chegaram a uma conclusão sobre a origem. A situação é grave e pelo menos 3 teorias estão sendo discutidas. Uma delas é sobre um navio afundado. A outra tem a ver com um acidente na passagem de óleo de um navio para o outro. Além disso, também tem a teoria de ser um vazamento criminoso. Mas e se o material vier de um navio antigo, que está afundado no litoral nordestino? Um grupo de pesquisadores estuda essa ideia. Será que a origem do problema seria por causa do vazamento nesse navio antigo? Com a investigação sobre a idade do petróleo, a gente pode ter a resposta. O que a gente sabe é que o óleo é diferente do encontrado na costa da Califórnia ou na Arábia Saudita. Outra coisa curiosa foi a descoberta de pacotes de borracha nas praias do Nordeste. E isso acontece desde o ano passado. E olha que suspeito. Na busca dos pesquisadores, um navio alemão de 1944 transportava esses mesmos pacotes de borracha. Esse navio estava disfarçado com outro nome, porque isso era muito comum na Segunda Guerra Mundial. E ele está afundado exatamente na costa de Recife. Mas essa hipótese talvez tenha caído por terra. Uma nova notícia pipocou na comunidade científica. Há rumores de que a extração do óleo foi recente. Isso vai contra a teoria do velho navio que está afundado. Ainda não sabemos como o petróleo foi parar no mar. A hipótese de um navio afundado ainda não foi descartada pela ciência. Mas nada está muito claro. O óleo vazou de um navio que seguiu viagem? Poderia ser um navio fantasma? Para quem não sabe, navio fantasma é um navio sem registro e que está fora dos sistemas de monitoramento. Nós conhecemos várias e várias histórias sobre navios fantasmas. No folclore dos mares,
Encontrar um navio fantasma sempre foi visto como algo ruim. A crença é de que o navio anuncia o pior presságio que a pessoa pode ter na vida. Se alguém visse o navio do holandês voador, por exemplo, era certo de que o azar começaria a perseguir a vítima e todas as pessoas da embarcação. E se for verdade que um navio fantasma tenha manchado o litoral brasileiro? Vamos pensar na hipótese. Ele teria simplesmente seguido viagem? Ou é um dos vários navios afundados? Existem vários relatos envolvendo o encontro com navios fantasmas e até mesmo navios mal assombrados. Do outro lado do planeta, o príncipe Jorge relata ter visto o navio do holandês voador. O ano era 1881. A aparição supostamente aconteceu na costa da Austrália. De acordo com os relatos escritos nos diários, o navio teria aparecido com um estranho brilho sobrenatural. A cor vermelha era dominante. Mesmo sem rastros de qualquer navio na região, os relatos têm muitos detalhes. Isso é, no mínimo, estranho. Talvez a alucinação tenha tomado conta do então príncipe. Não podemos ter certeza do que de fato aconteceu. Além da parte que envolve aparições e coisas sobrenaturais, os navios piratas foram e ainda são realidade em todo o mundo. Milhares de piratas já aterrorizaram as pessoas. Os piratas tinham navios com boa estrutura para derrotar as suas vítimas e escapar dos caçadores de piratas. Alguns desses piratas eram ousados o suficiente para roubar até mesmo os seus próprios navios. Quando eles conseguiam a embarcação, geralmente colocavam pelo menos 6 canhões. Um dos mais conhecidos é o do Barba Negra, que montou 40 canhões a bordo. Isso é coisa demais da conta. Alguns pesquisadores acreditam que o navio encalhou em 1718, nas águas da Carolina do Norte. A âncora e outros itens do navio foram encontrados e são exibidos em museus. Há relatos de navios piratas que atormentaram o litoral brasileiro. E isso acontecia desde o ano de 1500. As pessoas estavam loucas por descobertas e novas aventuras. Será que estaríamos vivendo momentos nostálgicos? Navios piratas de tempos antigos que talvez tenham naufragado no litoral nordestino? Será que o passado anda influenciando o nosso presente? Como tudo ainda é um mistério, não existem hipóteses certas ou erradas. Existem hipóteses. Até porque já até levantaram a ideia de que o vazamento do óleo tenha vindo de um navio lá da época da Segunda Guerra Mundial. Então as cartas ainda estão sendo colocadas na mesa. Mas não estamos lidando aqui com navios mal assombrados ou histórias como a do holandês voador. Os chamados navios fantasmas do século XXI são os que navegam sem registro oficial. Para que não sejam encontrados, trocam o nome e até desligam o radar do navio. Sem localização em tempo real, sem suspeitas. Os navios fantasmas costumam usar rotas menos conhecidas. E a consequência disso? Contratempos. Assim, um derramamento de óleo poderia ter acontecido por acidente ou para evitar flagrantes. O tempo passa e o derramamento do óleo continua contaminando as praias do nosso litoral. Como as coisas chegaram a esse ponto? A gente tem imagens de radar que podem ver de onde as manchas saíram. Por que não estão usando essas imagens? Enquanto isso, as coisas só pioram. Os animais estão morrendo contaminados e estamos perdendo as praias do Nordeste. Essa é uma das maiores tragédias da história brasileira. E todo esse estrago não pode ser desfeito. E se for verdade?